Continuando, revelação do Espírito Santo. Hebreus 1:1 são exemplos revelados. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. 2 Pedro 1:21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Portanto, a existência do Espírito Santo desde o passado, início da criação. Deus não fala mais pelo Antigo Testamento. As revelações comprovam. Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua e povo. Observem que Apocalipse 14:6 já está falando de um evangelho eterno. Esta é a preocupação. O Apocalipse 14:7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Outro versículo importante que comprova. Lucas 16:16. Revela que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. Já está limitado por Deus, durou. Por isso que ele fala as três colocações: a lei e os profetas duraram até João. João, o Batista, como o último profeta revelado na Bíblia. A prova da duração, Lucas 11:47. Ai de vós, porque edificais os sepulcros dos profetas que vossos pais mataram. Deus não quer mais a edificação dos profetas. Por isso que Lucas 11:47 também revela: ai de vós. Atos 16:10. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Paulo também teve este entendimento. Fala do Evangelho. O próprio Filho de Deus alerta. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Portanto, o Filho de Deus vem, cumpre seu ministério, anunciando só o evangelho. Esse é um mistério. Quando não anunciam o evangelho, estão indo de encontro ao Filho de Deus. Esta é a realidade. Cristo, o mediador de uma nova aliança. Hebreus 8:7. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Hebreus 8:13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está a desaparecer. Hebreus 9:8. O Espírito Santo estava dando a entender com isto que o caminho do santo dos santos ainda não está descoberto, enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. Em 2 Coríntios 4:3, o ministro e testemunha Paulo revela: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto,
Portanto, mediante as revelações, o Espírito Santo não usaria ninguém com a vinda do Filho de Deus para ensinar uma aliança com defeito. Nem colocaria como mandamento. Essa é a realidade. O próprio Filho de Deus, movido pelo Espírito Santo, em Lucas 4,43, deixa bem claro, porque para isso fui enviado, a anunciar o Evangelho. E o Evangelho está no Novo Mandamento. São os 4 livros da doutrina de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. É a principal ordenança do Filho de Deus. Quando ele começa seu ministério com quase 30 anos, ele já anunciava só o Evangelho antes da sua crucificação. Em Marcos 8,34, então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cristo está falando após ele. Marcos 8,35. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, que está falando do Filho, né? E do Evangelho, esse a salvará. 2 colocações importantes. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Após sua ressurreição, além da promessa deixada por ele, que é o Espírito Santo, ele continua a deixar uma ordem conforme em Revelações. Marcos 16,14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditavam nos que o tinham visto já ressuscitado. Marcos 16,15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide é uma ordem. E pregai o Evangelho. Novo mandamento. Voltando a lembrar, Lucas 4,43. Porque para isso fui enviado. Seu filho vem, começa seu ministério, anunciando o Evangelho, mostrando onde está a sua doutrina, é crucificado, na ressurreição lhe aparece e manda, ide anunciar o Evangelho, pregai, né, o Evangelho. Interessante, o Espírito Santo me faz lembrar, Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Aqui, ó. Lucas 6,47. Qualquer que venha a mim ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a que é semelhante. Lucas 6,48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e lançou os alicerces sobre as rochas. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente, aquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Lucas 6,49. Mas o que ouve
e não pratica semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. 2 João 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai como o Filho. Olha esta importância deste evangelho aqui, ó, que está revelado em 2 João 9. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. E essa doutrina está no novo mandamento, está dentro do Evangelho. Termino esta outra parte, revelando depois a continuidade.